Queria comentar hoje uma matéria que foi ventilada ontem pela CNN Brasil, aonde diz que a Suprema Corte Brasileira, o STF, na figura do seu ministro Alexandre de Moraes, como sempre, está cogitando a possibilidade de retirar as redes sociais do deputado delegado Ramagem. Bom, eu acho que o STF deve imaginar que isso talvez não seja uma tarefa tão fácil, porque todo mundo sabe que o Ramagem está nos Estados Unidos e, por enquanto, ele está parcialmente coberto pelas leis americanas. Você vai tirar a rede social de um cidadão que está nos Estados Unidos? E a desculpa é que ele já foi condenado, pela Suprema Corte, que no Brasil ele poderia recorrer, E a gente evidentemente sabe que como é que funciona quando as pessoas recorrem à Suprema Corte, Parece que não dá muito certo, as pessoas sempre perdem. Então a desculpa é que ele se escafedeu, fugiu do Brasil, é um foragido e ele poderia, mesmo condenado, pedir algum tipo de revisão dentro da Suprema Corte, que todo mundo sabe que isso não existe. Então, lá nos Estados Unidos, ele continua atacando, criticando a Suprema Corte, e isso é intolerável perante aos olhos dos ministros que querem tomar algum tipo de providência, porque não se pode admitir que um foragido da justiça, condenado pela Suprema Corte, continue utilizando as suas redes sociais para atacá-los. Bom, quem acompanha o Ramagem sabe que ele não ataca absolutamente nada, nem ninguém. Ele simplesmente expõe a verdade. É que a verdade no Brasil, hoje em dia, realmente virou uma arma muito poderosa contra a mentira do establishment. Então, todo mundo que fala a verdade precisa ser calado. Eu só acho que os ministros devem ter um pouco de cuidado, porque se as relações entre a Suprema Corte e os Estados Unidos já não estão boas, eu não estou falando do governo brasileiro e do governo americano, estou falando da instituição Suprema Corte brasileira com o governo americano, porque todo mundo sabe que já temos um ministro magnetizado, E esse ministro justamente sofreu essas sanções por violações dos direitos humanos. Temos outros 8 ministros da corte que perderam o visto. E será que eles vão querer esticar ainda mais essa corda para que dê margem para que outras Magnitsky's possam vir para outros ministros? Não sei, mas se eu fosse eles, eu pensaria direitinho antes de tomar esse passo. A gente já viu que a Magnitsky faz sim efeito. Afinal de contas, teve um ministro da própria Suprema Corte que abandonou na vã tentativa de se livrar de uma possível Magnitsky. E ele sabe que isso não vai acontecer. Outro exemplo recente, a separação do ministro Gilmar Mendes da sua esposa, que, dizem por aí, ele tentou fazer isso para também escapar de uma possível Magnitsky. Ora, meu Deus, todo mundo sabe que isso vai ser praticamente impossível eles conseguirem, através desses subterfúgios, fazer algum tipo de contestação à lei Magnitsky. Enfim, a novidade hoje é essa. Os Estados Unidos, a Suprema Corte Brasileira, quer retirar as redes sociais do Ramagem, um cara que está sob, por enquanto, proteção parcial, porque ele está no processo de reconhecimento, muito provavelmente, do seu asilo político. Não sei se ele pediu asilo político, mas se eu fosse ele, já teria pedido. Então ele está lá parcialmente coberto pelas leis americanas, porque quando você está em território americano, você está sobre a responsabilidade das leis americanas, para o bem ou para o mal. E isso você vai ter que cumprir de qualquer jeito. Então, se a Suprema Corte quer tirar as redes sociais do Ramagem estando nos Estados Unidos, vá lá, tenta a sorte. Eu boto pilha, eu acho que tem que tirar mesmo, para ver o que é que acontece. E aí, depois não reclamem, não chorem, se a mão pesada dos Estados Unidos baterem com força nos ministros da Suprema Corte. Não é mesmo? Enfim,
É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Não esqueçam de se inscrever no meu canal Didi Red Pill no YouTube. Até amanhã. Eu fui.